Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre móveis, automóveis e eletrodomésticos. O que que isso tem a ver com a limpeza emocional? Então, eu vou abrir mais esse tema. É algo novo, surpreendente. Eu nunca vi alguém na rede social falar sobre isso, abrir sobre essa situação. Estou passando por ela, um desses nomes, um desses utensílios aqui. Eu estou passando por essa situação, então, com propriedade, eu posso entregar isso para vocês, tá? Então, eu logo começo esse vídeo me apresentando. Meu nome é Rose, trabalho com terapia, somente com limpezas emocionais, somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. Para mim, ela foi a solução de tudo, é a solução de tudo, tá? Ela limpa o propósito dessa ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, é limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. E dentro dessas emoções que nós reprimimos diariamente, inconsciente, está traumas como abuso, assédio, é, pesados, situações pesadas, abuso, assédio, estupros, violência física, verbal, separação, rejeição, abandono, uma cena que você presenciou na infância que te causou um trauma muito grande, algo que você viu, né, ou que você ouviu, alguém que te falou alguma coisa, disse uma palavra, uma frase que te causou um trauma muito grande, você pode limpar todas essas experiências, das mais intensas, que é as que eu estou dizendo agora, ou das menos intensas, um desconforto que você sentiu ontem, uma ansiedade, um medo em apresentar o seu trabalho, qualquer coisa, qualquer situação que te cause uma ansiedade, uma insegurança, uma tristeza, a ferramenta EFT, ela visita esse lugar e te ajuda, te liberta, tá? O passo a passo dela em 5 minutos, essa ferramenta você pode limpar tanto sozinha, você mesmo sozinha pode dar conta disso. Se for traumas muito intensos, você sabendo lidar com essas emoções, que elas são intensas, tá tudo certo. Você consegue limpar sozinha, sim. Mas é recomendado também entregar para o terapeuta. Eu entreguei o meu caso para o terapeuta em 14 sessões só. Você não fica amarrado eternamente com o terapeuta de ferramenta EFT, não, tá? Você tem um tempo de término e somente com os traumas intensos eu contratei. E em 1 hora você consegue limpar uma cena, tá? E eu vou dar em 5 minutos o passo a passo para vocês, tá? Então, assim, você tem que trazer uma cena de dor. Ela pode ser de ontem, ou pode ser da semana passada, do mês passado, quiçá lá da gestação. Se você tem alguma uma memória, um desconforto no tempo de gestação, o meu caso foi quando eu nasci, tá? Então, você pode pegar qualquer situação de dor que você tenha, traz essa cena na sua mente. Se não houver uma cena, traz uma frase, algo que te remete a essa situação que você quer limpar, tá? Traz essa cena na mente e aí você vai avaliar essa cena, tá? Você vai fazer algumas perguntas para essa cena, referente à cena e referente à emoção do corpo. E a cada 3 rodadas, você tem que repetir essas mesmas perguntas, tá? Referente à cena, você vai observar se você está dentro ou fora da cena. Se a cena estiver muito colorida, muito colorida, contém nessa cena muita carga emocional negativa, tá? Então, quando você estiver muito dentro, estiver muito colorida, contém nessa cena uma carga emocional muito negativa. No corpo, quando você conta essa história para você, o que você sente? Observe a sua emoção quando você relata essa história. Dê um nome para essa emoção, tá? Se você não souber o nome, fale raiva, mas não tenha medo das suas emoções. Quanto mais honesto você for com você mesmo, mais a sua libertação virá mais rápido, tá? Você está se ajudando, se curando. Dê um nome para essa emoção. A hora que você encontrar o nome dessa emoção, você vai encontrar no corpo. As emoções estarão sempre refletidas no nosso corpo. Observe isso que eu estou falando, tá? O nome da emoção e as emoções estarão sempre refletidas no nosso corpo. As emoções estarão sempre refletidas no nosso corpo. Essa frase eu vou utilizar no vídeo todo de hoje, tá? E aí você vai graduar a intensidade dessa emoção no corpo quando você conta essa história para você. De 0 a 10, o 10 é mais intenso, é muito ruim, e o 0 é a paz, tá?
De 0 a 10, sempre começa com 10, muito intenso. Você está contando a cena e te causa um desconforto, um nó na garganta, um aperto no peito. Cada vez que você vai fazendo a limpeza emocional, a cada 3 rodadas, essas emoções vão mudando de lugar. Então você tem que parar a cada 3 rodadas e fazer essas mesmas perguntas e observar onde estão essas emoções no corpo. Elas sempre mudam. Só energia, só, gente. Só energia. Negativa. Mas energia. Você precisa purificar isso para você ficar em paz. Aí, você fez essas mesmas perguntas. Para começar essa limpeza, você começa com a frase de preparação. A frase de preparação, a primeira parte é construída por você, referente à cena que você está trabalhando. A segunda parte é uma repetição de perdão e aceitação. Quando você se perdoa e aceita essa situação, você consegue limpar melhor essa cena. Fluir, a limpeza vai fluir melhor. Você consegue lidar melhor com a emoção negativa que virá à tona, tá? Você está abrindo o seu inconsciente. A sua emoção que você reprimiu há muitos anos está sendo colocada à luz da sua consciência. Você vai sentir muito desconforto, tá? E aí você começa a frase de preparação. Por exemplo, eu sempre falo dou esse exemplo. Faz de conta que eu tenho 5 aninhos, e eu estou no meu quarto, e eu escuto meu pai chegando bêbado, brigando com minha mãe. Abre a porta com tudo e começa a brigar com minha mãe na sala, tá? Por exemplo. Aí eu começo a frase de preparação assim. Mesmo que eu estivesse no meu quarto e eu ouvia os gritos do meu pai chegando, nervoso com a minha mãe, gritando com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando que eu fiquei muito triste, eu estou sentindo uma tristeza agora muito grande, um nó na garganta, uma vontade de chorar muito grande, por lembrar dessa cena do meu pai gritando com a minha mãe. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando dessa cena de dor, do meu pai gritando com a minha mãe, e minha mãe gritando com meu pai. Eu lembro que eu fui na sala, fiquei olhando, eles brigando, e eu chorando ali. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Vocês repararam que a primeira parte eu construí referente à cena que eu estou curando, e a segunda parte foi de perdão e aceitação. É fundamental isso para nós, para começar essa limpeza. Te ajuda muito, tá? Se a cena tiver começo, meio e fim, você vai contar essa história tocando nos pontos. Se for uma cena separada, uma imagem que você está vendo, você só fala da imagem e da emoção do corpo, tá? Então, os pontos que você vai tocar na limpeza é topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã. São esses os pontos. Aí, por exemplo, tá? Eu estava sentado no meu quarto com 5 aninhos e eu vi a porta batendo com tudo. Meu pai chegou gritando com a minha mãe, todo nervoso. Minha mãe começou a gritar com ele também. E os dois começaram a brigar na sala. Eu fiquei no quarto triste. Eu estou sentindo a tristeza agora no meu corpo. Eu estou sentindo a tristeza, estou com uma vontade de chorar muito grande. Eu estou com uma vontade, um aperto nos peitos. Aí vai vir a vontade de chorar. Uma vontade de chorar muito grande. Uma vontade de chorar muito grande. Aí você vai falando da sua emoção que você está sentindo, tocando nesses pontos, tá? A cada 3 rodadas você para, reconta a cena e olha a cena de novo e faz essas mesmas perguntas. O final dessa limpeza. O final dela, você vai sentir paz quando você estiver contando essa cena para você mesmo. Você vai estar distante da cena, ela vai estar mais afastada, você vai estar afastado da cena, ela vai estar desbotada, cinza ou perdeu a cor, tá? E você vai dar o perdão natural às pessoas que estão com você nessa cena. Por que que você vai dar o perdão natural? Porque você limpou toda a energia, informação negativa contida nessa cena, tá? Então você limpou isso. Em 1 hora você consegue fazer. Parece que não, mas consegue, tá? A emoção que estiver muito intensa, você pode parar em 1 hora, num dia, você termina no outro dia. É gradual. Cada vez que você vai limpando, vai ficando mais leve, tá? E aí, quando você for contar essa cena, fique em paz, você vai dar o perdão natural para as pessoas, não só para você mesmo, como para as pessoas, como para a situação que você viveu, o trauma que você viveu, tá? E o seu corpo é o primeiro a receber o benefício, tá? Você vai ficar em paz. As coisas vão fluindo melhor para você, as coisas vão acontecendo melhor. Quando você for contar isso, você sente paz.
Você não sente mais aquele incômodo, aquele desconforto, aquela tristeza, aquela mágoa. Quando você mina a limpeza emocional, vai parecer que essa ferramenta não ajuda. Gente, vai parecer que essa ferramenta não ajuda. Vai parecer que essa ferramenta tem um monte de demônio, tem um monte de coisa ruim, não é do bem, não é de Deus essa ferramenta. Gente, as emoções negativas, vozes, essas coisas que você for ouvir, está dentro das energias de informação negativas. Você está armazenando isso. Esses pontos estão abrindo a sua mente. Te ajuda a abrir essa mente, a sua mente, e ao tocar nos pontos, essa dor vai purificando, vai transmutando. A tristeza vai ficando em paz, entende? Então, quando você termina a limpeza emocional, você fica em paz com a cena que você trabalhou. Mas ainda existe um desconforto. Por que que eu estou desconfortável? Essas ferramentas não funcionam? Não. É sinal que a sua mente está te dizendo que existem outras cenas de dor armazenado que você guardou, reprimiu e está aí na fila, esperando ser curado também, tá? Então, daí você vai fazer o quê? Você vai esperar um tempo, no decorrer do dia, descansa a mente, põe a mente sempre no agora, você vai lembrando de mais coisas. Pegue a caneta, um papel e vai lembrando das situações de dor que você for vier à tona. Ai, tem agora isso, agora tem isso. Vai fazendo uma lista. 1 hora por dia, todos os dias, você pode ir limpando. E tudo de negativo que você estiver vendo nessa cena, tudo de negativo, você tem que tocar e abrir e falar para você. É só você com você mesmo. Ninguém vai saber dessa limpeza. Ninguém sabe dessa limpeza. Por mais que tenha outras pessoas contidas, elas não vão ficar sabendo, tá? Ou o terapeuta que você for entregar. Você vai ficar em paz, você está se curando, você vai ficar em paz com essa história, tá? Quando você for contar o final da limpeza, você for contar para você mesmo, você vai sentir paz. Teve um momento que eu falei assim, olha, você vai sentir um desconforto. Pode ser que você termine e sinta esse desconforto. Ai, agora saiu a frase que eu ia falar. O desconforto que vier é de uma cena, de uma outra cena de dor. E caso ainda deixe para o outro dia, não termine tudo num dia só. Não deixe as coisas tudo para um dia só. Termine em 1 hora só, descansa sua mente, porque você está limpando emoções reprimidas há muito tempo aí, tá? Então, o desconforto que você sente ao terminar a limpeza é porque existem outras cenas de dor a ser curada, tá? O seu corpo é o primeiro a receber o benefício. Em 1 semana, você vai sentir a paz no seu corpo, coisa que você não sentia há muito tempo. Essas emoções negativas atraem pensamentos negativos, tá? Você fica insegura, com medo, tudo que você vai fazer vem pensamentos negativos, pode dar errado, você sente inveja, insegura, entende? Tem a energia a emoção de culpa é muito forte, tudo você se sente culpado, tudo você se sente amedrontado, notícias na televisão. Então, essas emoções negativas que nós armazenamos têm uma série de consequências. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso e continuo fazendo e vou fazer muitos ainda, tá? E aí, as consequências são muitas com relação a essas emoções que nós reprimimos. Então, daí, conforme você for limpando, você vai ficando mais em paz, mais alinhado com o divino que habita em você. Se você pegar, fizer o propósito com você mesmo, de limpar emoções durante 1 ano ou 2 anos, você pode, ou antes, não sei dizer, depende da intensidade, da densidade, do quanto você reprimiu. Você pode encontrar o seu propósito divino que você veio fazer aqui na Terra. O propósito, ele está dentro de um bem que você vai entregar para as pessoas e quando você for entregar, você faz com amor. Você entrega incansavelmente. Você vai entregando, entregando, entregando e tudo que você for entregar, quanto mais você entrega, você se esgota na entrega, o todo ele vai te suprindo cada vez mais. É muito amor, é muito amor que tem dentro de nós. Nós estamos alinhados a algo muito profundo no amor, tá?
Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema agora, abrindo o tema. O que que tem a ver móveis, automóveis e eletrodomésticos? O que que os utensílios tem a ver com a limpeza emocional? Como eu disse, tem um livro da Louise Hay. Eu vi isso, uma frase no livro da Louise Hay, há muito tempo, há muitos anos atrás. O livro dela foi um dos primeiros livros que eu estava lendo no meu começo de limpeza emocional, de autoconhecimento. Eu comecei a ler o livro da Louise Hay com frases, afirmações positivas, né? Aí, num desses livros, que é Você Pode Curar Sua Vida, ou O Poder Está Dentro de Você, eu não sei qual livro que é desses dois, tá? Você pode curar a vida ou O Poder Está Dentro de Você. Um desses dois livros, da Louise Hay, falou uma frase que me chamou a atenção e guardei até hoje. E diz assim: gente, se no seu automóvel, se o seu automóvel estiver dando problemas, pode ter certeza que tem a ver com alguma questão afetiva sua, algum problema emocional. Não é bem com essas palavras que está escrito no livro, mas quer dizer isso, tá? E o problema que o seu automóvel estiver apresentando, problemas no motor, seja o que for, é algo que está, algum problema emocional que você guarda dentro de você. E eu nunca mais esqueci essa frase do livro. Aí abrindo mais, eu coloquei imóveis e automóveis. Nesse meu processo de 5 anos, eu comecei essa limpeza emocional em 2020, 1 hora por dia. E cada vez que eu fazia, eu ficava cada vez mais em paz, mais alegre, mais feliz, mais criativa, né? Mais empolgada, coisa que eu não tinha, não sentia há muitos anos, né? E nesse processo de 5 anos, teve algumas coisas que eu fui encontrando na minha casa e que me causavam mal-estar. Teve um utensílio doméstico, um liquidificador que eu tinha em casa, e ele me causava mal-estar, eu vi quebrando ele. E eu não entendia por quê. Eu nunca abri o liquidificador, eu nunca falei dele. Nunca abri, nunca quis saber o que tinha a informação contida atrás do liquidificador. E tinha geladeira também. A geladeira eu abria, tinha uma imagem de um pinguim e ela me causava um mal-estar, sabe? Tinha um pinguim e eu olhava aquilo, tinha o pinguim pai, a mãe e os filhinhos, um adesivo, sabe? E me causava um desconforto. E o meu guarda-roupa. Hoje é o meu guarda-roupa. Ele está cheio, infestado de comichão, sabe? Então, o que que tem a ver isso? É que dentro de mim existem informações que precisam ser curadas, que estão no meu inconsciente. E como que eu posso abrir essa situação? Falando disso. A geladeira, eu vou expor mais. Eu lembro que quando eu era muito menina, a geladeira, eu ia na casa da minha tia, da minha prima, eu abria a geladeira, ela era marrom, marrom, sim, meio creme marrom, mais para o marrom. Eu abria a geladeira e a geladeira era grande. E a minha tia fazia lanches para o meu tio para ir trabalhar, então sempre tinha guloseimas, umas coisas gostosas. E ela era grande, olha, eu lembro certinho. Era grande, branca e larga. E nesse momento que eu abria a geladeira da minha tia, eu senti veio naturalmente, gente, tá? Porque eu tinha carga emocional negativa há muito tempo. Vinha uma inveja em mim, despertou uma inveja, mas eu não entendia, né? Eu só fui entender hoje, quando eu abri isso para mim. Então, a palavra que é mais próximo do que eu senti naquele momento que eu posso entregar para vocês era inveja. Então, lembro que eu abri, tinha presunto, queijo e lanche que a minha tia fazia, muito gostoso. Eu era criança, eu queria aquilo. E hoje, quando eu fui limpar, a palavra inveja foi mais próxima. Por isso que eu falo, não tenha medo das suas emoções. E aí eu fui limpando e eu fui ficando cada vez em paz com a minha geladeira hoje. Então eu abro a geladeira e eu fico em paz com ela. O que que tinha? Uma informação de pequena. Quando eu abro a geladeira da minha tia, eu senti uma inveja, uma vontade de ter aquilo, tá? E o guarda-roupa, ele está infestado de cupim. Tá? Hoje eu estou limpando
já vem uns dias limpando o guarda-roupa e ele está infestado de cupim. E ele é novo, um guarda-roupa novo. Eu comprei nem 10 anos, assim. Ele, não, 10 anos para mim, um guarda-roupa. Eu gosto muito dele. Ele é de correr assim, mas ele está infestado. E eu cuido das minhas coisas, sabe? O Ho Oponopono diz, né? Enquanto você estiver sentindo mal, vai limpando isso em você. E eu fui abrindo o guarda-roupa. E quando mais eu abria, mais o cupim, eu ficava ouvindo o barulho do cupim. Então, eu fui abrindo, fui encontrando situações negativas da minha vida. Estou encontrando. E, quiçá, pessoas também que te decepcionam muito. Então, podem te decepcionar muito, tá? Então, o que eu quero dizer, se você tem eletrodomésticos, móveis, ou seu automóvel estiver causando um mal-estar em você, uma raiva, o meu guarda-roupa, os comichos, ele, quando eu estou fazendo yoga de manhã, ele desperta, eu fico com raiva. Quando eu abro a porta e vejo aquele monte de comicho, eu fico com raiva, porque eu acabei de limpar, aí meia hora depois, já tem comicho de novo, sabe? E eu fico com raiva, assim, eu gosto das coisas tudo organizadas, e, e aí eu fui abrindo, fui limpando com o FT, mesmo que eu sinta muito comicho, vejo muito comicho e desperto uma raiva muito grande, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. E toco nos pontos falando desse comicho do guarda-roupa. As coisas vão vindo à tona. E aí eu vou sentindo, parece que as coisas vão se abrindo. E ainda, eu estou no processo dele ainda, eu vou dar o feedback, o final desse guarda-roupa. Eu sei que da geladeira eu consegui o fim, estou em paz com a geladeira e com o guarda-roupa. E eu acrescentei o carro eu não tenho ainda, mas é da Luiz Rei essa informação. Se o seu carro estiver dando problemas, abra isso. Mesmo que o meu carro esteja com motor, aquela parte do carro, seja entre nos mínimos detalhes. Quanto mais detalhes você colocar à luz da sua mente, você vai encontrar a resposta do seu carro. Entende? E aí, mesmo que o meu carro esteja dando problemas, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Então, teve um dia que eu estava saindo, o motor dele, aquela parte do motor, estava com problemas, e eu estou sentindo isso, uma emoção, uma raiva muito grande, uma tristeza. Aí você vai abrindo isso para você, e você vai curando isso em você. Outra coisa que eu não coloquei também eu tive problemas no meu cabelo, né, e na raiz do meu dente. Também, emoções negativas vão para o corpo. Então, todas as doenças no corpo que nós temos, as emoções negativas estão por trás. Você tem doenças no corpo, abre as doenças para você. Você vai encontrar uma situação, uma emoção negativa também, tá? Então, a emoção negativa, ela não está só no trauma, ela não para só no trauma, ela pode chegar no trauma, tá? Ela pode chegar em situação que você não sabe, mas é uma porta de começo ali que está te causando um desconforto. Tudo que te causa, aí já pega o Ho Oponopono, sabe? O professor Dr. Raulino ele falava, tudo que te causa desconforto, limpa. No caso do Ho Oponopono, entrega para o divino e vá purificando. Ele fala bem assim, entrega para o divino e vá purificando. Não precisa falar as 4 palavras. Uma palavra só, você já vai purificando a situação. O que é purificar? O seu inconsciente, uma emoção que está lá, oculta na sua mente, e é projetado em situações, pessoas, ou eletrodomésticos, móveis ou automóveis, tá? E é isso que eu queria partilhar com vocês, é algo que eu estou passando, e é muito interessante, a gente não espera, acredita que é tudo aleatório, que é só o trauma que cria o problema, não, tá? Muitas das vezes, situações que você tem problema em casa, eletrodomésticos, liquidificador, batedeira, móveis, guarda-roupa, cama, lençol, travesseiro, cobertas, carros, apartamentos, casa, seja o que for que te causa um desconforto, algum lugar da casa que você entra e se sente mal, não tenha medo de assombração, tudo energia. A hora que você limpar a emoção negativa,
ou algum desconforto, um trauma que você viveu nesse lugar, nesse lugar, é, essas consciências negativas, elas vão se dissipando, vão tudo embora. É só você limpar o desconforto que você tem guardado. Só isso. O resto se dissipa, acaba tudo. Você vai encontrar a verdadeira paz que é você. A sua verdade absoluta é amor. A sua verdade absoluta é harmonia, é alegria, é a paz. Essa é a sua verdade absoluta. E a limpeza emocional vai chegar nesse lugar, a paz. A sua mente vai ficar em paz, o seu corpo vai ficar mais em paz, mais saudável. A sua visão de mundo vai mudar completamente. Essa é a sua verdade absoluta. E a limpeza emocional te leva aí, tá? O desconforto que estiver surgindo, limpa, vá abrindo. Por intuição, vai falando aquilo. Anote a que te causa uma interrogação e vai limpando. Você vai se decepcionar com muitas pessoas. Nesse processo de limpeza emocional, eu encontrei muitas pessoas e me decepcionei com muitas delas. Mas eu sempre falo, as pessoas, elas são professores. Tem uma treinadora que ela chama atores. Ela diz assim, as pessoas que nos causam dor, elas são atores que vêm para nos ensinar algo, mostrar uma dor. Eu já chamo, como sou pedagoga, estudei, sou formada em pedagogia, eu te digo que essas pessoas são professores. São professores que vêm nos apontar uma dor que está lá oculta na nossa mente, tá? Então, a hora que você se decepcionar com essas pessoas, abre sobre elas, fale tudo sobre elas, esgote tudo, tá? Esgote tudo que você pensa, tudo que você acha. Você achava uma coisa e não era mais. Aí vai vir aquele vitimismo, ai, por que isso está acontecendo comigo? Fale isso também. Esgote tudo. Fale, coloque tudo à luz, até você chegar em paz, até o perdão chegar nessa pessoa. Você vai dar o perdão a essa pessoa. Você vai agradecer essa pessoa que veio para sua vida e te mostrar essa situação para você. Entende? Esse é o final da limpeza emocional. Esse é o propósito. A paz, de levar a paz, a harmonia, a alegria, a criatividade, a saúde perfeita. Essa é a sua verdade. O seu corpo vai ficar mais saudável, como eu disse, tá? As doenças que nós sentimos vêm das nossas emoções também. Só que doenças a gente já vem, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, mas o móveis, eletrodomésticos, carros, automóveis, eu nunca ouvi falar, e isso eu estou entregando para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.